Amém, meus irmãos? Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 26, a partir do versículo 1. Deuteronômio, capítulo 26, a partir do versículo 1. Muito bem. Diz assim: E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus está dando a ti. E os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias, e lhe dirás: Declaro hoje ao Eterno teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno a nossos pais que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão, e o pousará diante do altar do Eterno teu Deus, e falarás em voz alta diante do Eterno teu Deus: Labão, o arameu, quis fazer perecer meu pai. E este desceu do Egito e peregrinou ali com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. E clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais, e ouviu o Eterno a nossa voz, e viu a nossa aflição, nossa fadiga, nossa opressão, e tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande temor, e com sinais e com milagres, e trouxe-nos a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno. E pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus tem dado a ti e à tua casa, tu, o levita e o peregrino que está no meio de ti. Adorado, exaltado e glorificado, engrandecido seja o teu santo nome, Eterno. Nós pedimos que o Senhor venha a falar conosco neste momento, na tua palavra, se manifeste, ó Deus, em cada coração, Pai amado, que ao dedicarmos o nosso coração, a nossa mente a aprender do Senhor, o Senhor mesmo venha nos ensinar. Fala conosco nesta manhã, oramos no nome do teu filho, Yeshua Mashiach. Amém. Muito bem, irmãos, vamos assentar. Esse texto que nós lemos é da porção Kitavô, Parashá Kitavô, que está lá em Deuteronômio capítulo 26, 1 até 29, 8. Kitavô é traduzido nas nossas Bíblias como quando entrares, ok? Não só aqui também na Torá, tá como quando entrares. E se nós formos ler, analisar toda a Parashá, ela é uma Parashá muito rica em significados. Ela começa com esse texto que nós lemos, falando da expressão da gratidão dos hebreus, quando eles tomaram posse da terra, ali, vamos pôr aqui como fazendeiros, porque eles traziam as primícias da terra diante do sumo sacerdote para apresentar ao Senhor como um reconhecimento de que aquela promessa que o Eterno tinha feito a Abraão, a Isaque e Jacó, havia se cumprido, de mandar eles para uma terra que mana leite e mel. E eles vinham na festa das primícias, ok? Bicurim. E eles vinham perante o sacerdote e entregava essas primícias da terra, se alegravam ali e expressavam a gratidão de dizer: entrei na terra. Aquela promessa que o Eterno fez se cumpriu na minha vida. E é muito bom nós meditarmos, meus irmãos, neste texto, porque há promessas para as nossas vidas também. E elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. Veja bem,
ele começa a gratidão, declarando: Arameu prestes a morrer. Arameu porque estava lá em Harã, com Labão. E Labão quase que o matava mesmo. Tanto que quando ele saiu, ele foi com um exército atrás de Jacó. E ele disse para Jacó: eu tenho poder para te fazer mal. Ele quis dizer que tipo de poder? Poder bélico. Você é pequeno e eu sou um exército, mas o teu Deus me impediu de te fazer mal. O teu Deus falou comigo e disse: guarda de te falar bem ou mal com meu servo. E meus irmãos, o que nós queremos com esta paraxá, que o tema é da escravidão à glória. O tema é da escravidão à glória, e nós vamos abordar 3 cânticos de Moisés, que são os cânticos que apontam para a salvação. Os 3 cânticos da salvação, da escravidão à glória. E o que nós queremos com essa paraxá justamente é que venhamos a pensar se somos servos de Deus. Veja, quando Labão está indo, ele é impedido pelo Eterno: guarda-te de falar bem ou mal, ou seja, nem bem do inimigo interessa. Guarda-te de falar bem ou mal do meu servo Jacó. Ok? Que nós sejamos servos do Eterno também. Muito bem? Para o servo, esse é o tratamento. Vamos continuar. Essa porção, ela vai falar também das bênçãos e das maldições da lei. Nós meditamos muitas vezes, quando alguns irmãos falam: Yeshua nos resgatou da maldição da lei. Mas nesta paraxá, ela vai falar ali sobre as bênçãos e as maldições, a partir do capítulo 27, versículo 4, até o 26, 68. As bênçãos e as maldições da lei. E elas todas, tanto bênçãos quanto maldições, são condicionais. Qual é a finalidade das maldições aqui? É uma exortação. E a bênção também, porque como ela é condicional, como ela é condicional, ela também é uma exortação. Ora, se eu guardo os mandamentos é bênção, se eu não guardo os mandamentos, ok, Cristo nos resgatou da maldição da lei. O Mashiach nos resgatou da maldição da lei. Yeshua nos resgatou da maldição da lei. Mas a bênção também é se guardares. Ok? Então, se não guardar, você pode não estar sob maldição, mas também não está na bênção. Muito bem. Portanto, meus irmãos, a gente vai meditar no sentido de que o Eterno, Ele já nos ensina acerca da nossa trajetória, antes mesmo de nós termos trilhado esse caminho, antes mesmo de nós passarmos pelas coisas da nossa vida, né? Antes de nós nascermos, Ele já estava nos ensinando sobre a nossa trajetória, dando uma opção de escolha. Esta condição, se te dá a condição de posição de escolher se você quer a bênção ou não. Ok? Tudo bem, Yeshua nos resgatou da maldição, mas você quer a bênção? É uma escolha, se você quer ou não. E aí, nós vamos abordar 3 cânticos de Moisés que falam sobre essas bênçãos e que é importante nós conhecermos, pois é como se esses cânticos narrassem as consequências das nossas escolhas. Você já pensou nisso? Já imaginou? Já parou para pensar que a nossa vida como seguidores,
servos do Eterno, pode estar resumida numa canção? E uma canção que está registrada na Bíblia? Pois é, a história da nossa salvação é contada em 3 canções. A história da nossa salvação, você pode meditar nelas. Eu aconselho a você estudar essas 3 canções. Aplica ela no seu coração e você vai ver o quanto você vai aprender. Então, hoje nós vamos meditar nesse assunto, ok? Só que, primeiramente, para que nós possamos compreender o que vai ser passado em relação a estas canções, nós vamos aprofundar um pouquinho na palavra, né, na frase aí, kitavô. E nós vamos descobrir que esta frase, ela pode ser lida de algumas formas diferentes. Quando entrares, é uma delas, e tem outras. E eu vou aqui separar apenas 2, ok? Nós poderíamos falar de muitas outras formas, mas conhecer pelo menos essas 2 vai funcionar como uma chave para nós entendermos o projeto contido dentro dessa porção. Por quê? Porque se nós meditarmos nessas 2 formas, nós vamos compreender como o Eterno é sábio, né? Tudo que Ele faz tem um motivo e um porquê. Nós vamos compreender o projeto de salvação. Muito bem, kitavô é traduzido nas nossas Bíblias e também aqui na Torá como quando entrares. Mas ela é formada aí de 2 partes, né? O que significa que é uma conjunção, traduzida como quando. E o tavô, entrares. Tudo bem? Então, que é quando, tá? E pode ter outros significados. Eu vou citar 2. Falamos do quando, agora vou falar também do se e do porquê. Então, que pode ser traduzido como quando, se e porquê. Guardem isso. Quando, se e porquê. Se é uma condição, quando é um momento e porquê é uma causa. Ok? Se é condição. Veja, quando falamos de bênçãos e maldições, ela é condicional. Se guardares os meus mandamentos, bênção. Se não guardares, maldição. Ok? É condicional. Da mesma forma, quando entrares, pode ser traduzido como se entrares. Porque entrou. Ok? Se entrares e porque entrou. E, meus irmãos, essas 3 condições que eu coloquei, se, porque e quando, vai nos fazer compreender, porque nós também estamos em um deserto, Midbar, né? Nós também estamos caminhando rumo a um objetivo, a uma promessa que o Eterno nos fez, né? Então, já falei aqui quando eu preguei na Parashá Bamidbar, que Midbar não é uma tradução possível, mas mi aqui também pode ser lido como dá, e devar, palavra. Então, a gente escolhe se está olhando para as dificuldades ou se vamos caminhar pela palavra de Deus, ok? Mas, neste caso aqui, o que é tradução mesmo? Se, quando e por quê. Ok? Ou seja, se entrares, quando entrares e por que entrou. Tá bom? Muito bem. Com isso em mente, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15, versículo 9. Uma canção que reflete um porquê. Tá? Que diz assim. Nós vamos ler de 1 a 9. 15, 1 a 9.
Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, seu exército, seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se elevaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Meus irmãos, esse era o projeto do inimigo para Israel. Este é o projeto do inimigo até hoje para os servos do Eterno. Temos inimigos hoje também, irmãos. Não precisamos pegar em espadas, mas ele está aí. Mas o Eterno nos livra deles. O Eterno os libertou naquele momento. Então, aqui o porquê. Porque me livrou da morte, porque me resgatou, porque o Eterno te abençoa, porque o Eterno te tirou do mundo, porque o Eterno cuida de você. Cantarei louvores ao Senhor. Farei uma habitação ao Senhor aonde? No teu coração. Porque você é templo de habitação do Espírito. Esse é o porquê. Então, se fosse traduzir aqui o que como porquê, começaríamos assim: e por que entrastes na terra, ou seja, na bênção que o Eterno te prometeu, para herdar a herança, nela habitais, você vai apresentar as primícias, o teu amor, a tua gratidão ao Eterno, reconhecendo aquilo que Ele já fez por você. E haverá um dia, meus irmãos, vou falar lá no final, que nós vamos entrar numa grande bênção também, que é quando o reino do Eterno estiver estabelecido nessa terra. Porque entramos na bênção, nós vamos glorificar o Eterno eternamente. Amém? Muito bem. Meus irmãos, agora vamos meditar lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1 a 47. Eu não vou ler tudo, porque é bem grandinho, extenso, e acaba que os irmãos podem desanimar. Mas eu aconselho que leia tudo em casa. Pegue e leia esse texto. Deuteronômio 32, versículo 1 a 47. Tem até um louvor muito bonito que nós cantamos, né? Ouvi, ó céus, e falarei. Não é isso? E ouça a terra minha voz. Escutai, povo meu. Amém? Muito bonito esse louvor. E ele é tirado deste texto, que diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho.
como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízos. Justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Só até aí. Não vamos ler tudo por causa do tempo. Mas eu aconselho que leia. Veja que esse cântico que o Eterno deu a Moisés, ele chama o céu e a terra como testemunha. Ouvi aos céus e falarei, e ouça a terra a minha voz. Escuta, meu povo. Receba a doutrina do Eterno. Olha só, você entrou. Por que entrou? Porque entrou. O Eterno te resgatou do mundo. Ele te tirou do mundo. Como ele te tirou do mundo? Goteje a doutrina dele como a chuva sobre a sua vida. Busque conhecer, saciar da palavra de Deus. Aprender a conhecer a vontade de Deus. Entendem isso? Quando aqueles fazendeiros iam lá, é porque eles estavam cumprindo uma ordem de Deus. O Eterno falou, quando vocês entrarem, vocês vão fazer isso. Vocês vão trazer das primícias. O Eterno precisa de primícias da terra, irmãos? Não. Mas aquilo era para mostrar a gratidão, para o povo continuar, reconhecer que o Eterno abençoou. Que eles entraram na terra. Muito bem? Da mesma forma, agora, é esse louvor se entrares. Porque se? Nós vemos aqui que a jornada nossa, ela não termina no momento que nós entramos na terra, ficamos muito felizes, e vamos lá, só uma vez por ano, entregar as primícias ao Senhor. Não. Eu preciso entrar na terra. Eu preciso viver aquela bênção. Eu preciso dar as primícias do Senhor todo dia no meu coração. Eu tenho que estar caminhando de acordo com a palavra do Senhor. Veja, irmãos, aqui Moisés está fazendo o discurso de despedida dele, certo? Ele está se despedindo, ok? E eles, a partir aí nesse capítulo 32, nós vamos ver, do versículo que nós lemos em diante, eu acabei parando, ele começa a advertir o povo, que eles vão se afastar, que o Eterno vai os dispersar, eles vão desviar do caminho, ok? E o Eterno aqui, ele toma o quê? O céu e a terra como testemunha de que antes deles trilharem a jornada, o Eterno já havia falado. Ele já anunciou o que ia acontecer, que o povo ia após outros deuses, o povo ia abandonar a lei dele, o ensino dele, a Torá dele antes. E a consequência desse abandonar. Então, se a gente parar para analisar, o se está aí. A bênção é condicional. Lembra que eu falei das bênçãos e maldições? A bênção é condicional. Se não andaram nos caminhos do Senhor, sofreram as consequências. Por quê? Porque não entraram na bênção. Não entraram na bênção, né? Que está lá a partir de Deuteronômio 28. Portanto, essa canção de Moisés, ela nos mostra que a liberdade que nós recebemos quando o Eterno nos livra, né, quando entrares na bênção, ela não é
Uma carta de salvo-conduto, um passe livre para você viver do jeito que você quer. Não é isso? Não é assim. Eu vou viver do jeito que eu quero. Olha, gente, sempre se está servindo a alguém. E o melhor é servir ao Eterno, não é mesmo? Servir ao Eterno é muito melhor. Muito bem? Então, que a gente possa, é uma aliança. O que é uma aliança? Por que é usado o termo aliança, irmãos? Quando a gente casa, a gente é solteiro, vive uma vida aí, de certa forma, nessa questão de relacionamento, livre, não é assim? Ainda estamos alinhados ao que pensam os nossos pais, os nossos princípios, mas não temos um compromisso com alguém, tudo bem? Mas quando nós nos casamos, colocamos a aliança, agora eu tenho um compromisso. É outra história, a mesma coisa com o Eterno. Ele escolheu como povo, está fazendo uma aliança com Ele. E nós precisamos cumprir esta aliança, não é mesmo? E, meus irmãos, é tão importante nós entendermos essa questão do si, que a gente sempre vai acabar, tocando lá em Mateus 7, 21 a 23. Olha só como é que o se entrares na bênção. Se entrares, você entrou? Se entrares, A esse respeito, olha só o que diz Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Apenas até aí. Então veja bem, é condicional. Quem vai entrar? Quem faz a vontade do Pai. Se fizer a vontade do Pai, se cumprir a aliança, vai entrar na bênção. Põe os outros versículos agora. Agora, e ele diz quem não vai entrar. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mantém. Meus irmãos, aqui, Yeshua está dizendo, apartai-vos de mim, vós que viveis como se não houvesse a lei de Deus, porque iniquidade é isso, tá bom? Iniquidade é a negação da equidade, ok? Então, no grego aí, para quem acredita que o livro de Mateus foi escrito em grego, a palavra é anomia, ausência de lei, tudo bem? Então o a é negação, assim como no iniquidade, o in é negação, tá certo? Então apartai-vos de vós que veis como se não houvesse a lei de Deus. E será que isso acontece nos dias de hoje, irmãos? Meus irmãos, eu conclamo aos líderes que pensem nisso, pensem nas palavras de Yeshua, ainda que haja o entendimento de que Paulo depois veio e falou um monte de coisa. Entendam uma coisa, se Yeshua, se Jesus reafirmou a vontade do Pai, é aqueles que fazem a vontade do meu Pai que vai entrar. E aí vem aquele pessoal que traz a interpretação, não, mas a vontade do Pai é que você crê em Jesus. Por favor, a vontade do Pai está escrita na Torá, é lá que está escrito, diga ao povo que faça isso, diga ao povo que faça assim, é lá que está escrita a vontade do Pai, e Yeshua, ele fala isso aqui, é isso que Yeshua está falando, não tire as palavras que ele pregou isso, que você faça a vontade do Pai, não desvie o povo, creia em Yeshua, siga o Eterno, siga a Torá de acordo com o ensino de Yeshua, creia nele, mas não esqueça que a vontade do Pai vai precisar ser feita. Olha, irmãos, o que diz esses versículos, muitos vão dizer para ele, e ele está falando para discípulos dele, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. Quem é que faz as coisas em nome de Yeshua? É crente, é cristão. E ele vai dizer, não vos conheci, vocês que vivem como se não existe a lei. Então,
presta atenção. Ah, mas se Paulo falou alguma coisa contrária ao que está na Torá, contrário ao que está em Yeshua, ignora Paulo. Mas Paulo não falou. Paulo não falou. Se você ler alguma coisa que você entenda que ele falou contrariamente a isso, leia de novo. Lembre-se que Paulo era judeu e ele fala, sou fariseu, não era fariseu. Irrepreensível quanto à lei, portanto ele cumpria. Se ele era irrepreensível, ele cumpria. Agora, existiam pessoas que estavam trazendo fardo aos gentios novos convertidos, trazendo imposições a eles, quando Paulo falava em liberdade. Não vamos trazer peso, vamos ensiná-los, e eles, é cada um que vai buscar o eterno, vai chegar a perfeita comunhão com o eterno. É uma busca individual, não é por imposição, como hoje existem denominações que impõem coisas que não são bíblicas nas suas igrejas, e as bíblicas não precisam. É estranho, né? É estranho. Tem denominações que escravizam os fiéis, impondo coisas que não estão na Bíblia. Ah, não, o Espírito revelou depois. Ora, na Bíblia, eu não acho contradição. Todos os momentos, começa desde Josué. Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses dos egípcios, se aos deuses amoreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. E aí você vai ver todos os profetas apontando para a volta para a Torá. Você vai ver Yeshua começando, arrependei-vos, e mandando fazer a vontade do Pai. Yeshua fala, quem comete pecado é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, se você vive no pecado, você é escravo do pecado, sabe o que aconteceu? Você ainda não foi liberto. Você continua no Egito. Você não quis sair. Você não quis sair. A oportunidade de sair foi aberta. Está aberta ainda. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado. E você pode sair do Egito. Mas você não quer sair. Porque as cebolas do Egito, porque as coisas do Egito, por mais que você seja escravo, te agradam. Não é mesmo? Então não quer sair, porque eu não quero viver de acordo com as normas do Eterno. Prefiro a escravidão. Não saiu! Não saiu! Tem que sair do Egito. Saiu do Egito! Aí você vai glorificar o Senhor. Aí você começa no quando? Quando você sair do Egito, aí você vai glorificar o Senhor como? Buscando cumprir a vontade dEle. Ok? Entregando ao Senhor sua vida, as primícias. Tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos entrar no cântico canção do quando. E a canção do quando está lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2 a 4. Apocalipse 15, versículo 2 a 4. Que diz assim: e vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e de sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo,
Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Meus irmãos, esse é o terceiro cântico. Quando? Quando entrares na terra. Então veja, os irmãos saíram lá do Egito, falei no começo. Quando eles saíram, na verdade, o se e porquê e o quando está em todos, em todos os cânticos, né? Se sair, eu falei agora que teve gente que não saiu. Quando sair, e por que você saiu? Esse caso aqui é o quando. Vou falar do quando, mas na verdade cabe as três coisas, tá? Cabe tanto o se, o porquê e o quando, tá? E nos três momentos, na verdade, tá bom? Por quê? Aqui está reconhecendo a justiça do Eterno. Veja, irmãos, o que é que é justiça? Olha só, por que lá no primeiro cântico de Moisés, no primeiro não, no segundo, ouvi os céus e falarei, e ouça a terra a minha voz. E aí os irmãos vão continuar a leitura dele lá. Ele depois aponta tudo que vai acontecer quando o povo se afasta do Eterno. Consequências. Consequências. Só que o projeto do Eterno é salvação. E tudo que acontece aqui nessa terra tem uma finalidade de ensino para nós, porque nós estamos almejando um momento em que nós vamos viver eternamente com o Senhor. E as pessoas talvez podem pensar assim, mas aí, quando o Eterno fizer o reino dele, e Yeshua vier governar, todos nós não vamos ter que fazer mais nada. Não, agora vem um evangelho eterno. Está lá em Apocalipse, eu não vou lembrar agora onde que está, mas está escrito assim: vi um anjo voando pelo meio do céu com um evangelho eterno, o qual nunca acabará. E as pessoas pensam que evangelho, na verdade, é só de Mateus em diante. Evangelho quer dizer boa nova, meus irmãos. Então, veja bem, quando Adão pecou, ele recebeu uma sentença de morte. Aí vem o Senhor e dá para ele um evangelho. Ok? Uma notícia boa para ele. Uma possibilidade de salvação. Aí as pessoas vivem. O evangelho é uma aliança. Ok? Uma notícia, uma aliança. Uma das alianças. Aí vem lá, vivem, chega ao ponto de a experiência com Noé. Outro evangelho. O Eterno fala, olha, a partir de agora vocês podem comer carne também, mas você não vai comer a carne com sangue, você vai fazer assim, você vai fazer assim, né? Ele dá diversas orientações. Aliança com Abraão, outro evangelho. Uma boa nova, ó, estou separando um povo, que as nações que te abençoarem serão abençoadas, né? Nós vamos cuidar de vocês. O propósito de salvação do mundo inteiro estava ali sendo desenhado. Aí, Moisés, outro evangelho. Boa notícia, qual que é? Ó, vão libertar vocês da escravidão, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Não é? Aí, aliança davídica, ó, vai vir o Messias, outro evangelho, a esperança de um rei que nos guie com justiça. E aí vem a Brit Hadashah, chamado Novo Testamento. Outro evangelho, é o sexto evangelho, que inclui todas as nações nesse projeto do Eterno. Ele fez o projeto, ele criou o projeto com uma nação, para fortalecer aquela nação no entendimento de como deve servir o Eterno, e agora ele abre para todas as nações. Para quem? Para quem quiser. Se entrares na aliança. Se entrar, então você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Quando entrar,
Você vai agir de acordo com a palavra de Deus. E porque você entrou, você vai agir de acordo com a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, que fala de fidelidade. Nós, hoje, buscamos cumprir os mandamentos de Deus, buscamos aprender o que é a vontade do Eterno e fazer, não por imposição, não é por um peso, não é porque é lei, porque se eu não cumprir, eu vou ser penalizado. Não! É porque entrei na bênção. Porque eu entrei na bênção e eu quero fazer parte desse povo, eu tenho que ter uma identidade com eles, para que quando eu estiver diante de Yeshua, ele não diga, nunca vos conheci, porque você não faz parte da minha aliança. Você pratica a iniquidade. Entende isso? Se entrares, você não entrou na bênção. Você não entrou. Então precisa entrar, porque eu preciso ser conhecido de Yeshua. Ele vai estar esperando na porta para nos chamar para entrar para a salvação. Ok? Veja, meus irmãos, lá em João capítulo 8, versículo 32. João 8, 32, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Quem comete pecado é escravo do pecado, meus irmãos. E lá na carta de João, primeira carta, se não estou enganado, capítulo 4, está escrito que pecado é a transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei. Portanto, nesta canção que nós falamos agora aqui de Apocalipse, que eu coloquei como se, mas na verdade é se, porque e quando, ela nos revela que nós vamos continuar servindo o Eterno, continuar cumprindo a Torá, porque ele fala da justiça de Deus. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou, se cumpriu. E Deus propôs bênçãos e maldições, ambas condicionais. Se cumprires, bênçãos. E meus irmãos, a maior bênção que nós esperamos é participar da vida eterna. Não é uma bênção? É uma bênção. Participar da vida eterna é uma bênção. Ok? Então, se eu cumprir os mandamentos do Eterno, eu vou participar da bênção. Se eu não cumprir, talvez eu não esteja em maldição, mas eu não vou participar da bênção, porque ela também é condicional. Portanto, eu quero convidar os irmãos a meditarem nestes textos, meditarem nesses cânticos. Pensa, leia sempre. Eu nunca vou deixar de falar para os irmãos lerem Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Meditem ali. É importante, meus irmãos, quem são as pessoas que, em nome de Yeshua, fazem sinais e maravilhas, expulsam demônios, pregam. É crente, gente. É crente. Ah, mas aí está falando do crente mau, porque a iniquidade é o mal. Olha, crente mau, Deus usa para fazer milagre? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Deus faz, Deus opera milagres. Deus opera sinais e maravilhas, pela fé da pessoa que está precisando ali. Não é? Aquela pessoa tem fé, Deus opera. Mas veja bem, essas pessoas, que não vivem a Torá, elas podem dizer, nós fizemos sinais e maravilhas, pela graça, pela misericórdia do Senhor, mas se você não guarda os mandamentos de Deus, você não cumpre a Torá, não vai entrar. E qual é o objetivo de nós estarmos nas igrejas?
O objetivo, meus irmãos, é servirmos a Deus, ao Eterno. Não é servirmos ao pastor, à denominação, não. É servirmos ao Eterno. Nós somos servos dele. Nós somos dependentes dele. E é para a eternidade que nós queremos ir. Então meditem nesse texto, nessas palavras, nesses 3 cânticos. Eu sei que é muito profundo, não esgota o assunto, tem muito assunto para ser abordado aí. Mas ao ler essa paraxá ontem, novamente, o Senhor mostrou essa questão de ser condicional a entrada na bênção. E esses 3 cânticos de Moisés, eles nos mostram a nossa trajetória e nos convidam a fazer uma escolha: entrar ou não entrar na bênção. Que você possa fazer a boa escolha e entre na bênção. O Eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé.